1808, 1822, 1889. Também o entrevistamos no lançamento, no início de Escravidão 1, e hoje é a vez de Escravidão 2. E realmente eu pessoalmente, Laurentino, sempre tenho o cuidado de ler as suas obras. Eu ainda não li Escravidão 2. Li todos, mas Escravidão 2 eu ainda não li. Aliás, eu falei para você uma certa feita que eu tenho o hábito de presentear meus amigos com livros. Seus livros fazem parte, talvez, do maior número de presentes que eu já dei na minha vida aos meus amigos. Que hoje eu não me sinto confortável em dar uma camisa, um sapato, algo tão necessário assim, mas meus amigos já têm tudo, grande parte. E eu não tenho tempo para fazer novos amigos e tenho que conservar bem os que tenho. E eu acho que o livro é um presente que todos eles gostam, até porque eu conheço o perfil dos meus amigos. Como eu disse, eu tenho poucos hoje, não tenho tempo para fazer novos. E realmente eu me sinto confortável em falar com você, porque eu sou seu admirador. Bom dia, Laurentino. Bom dia, Dilson. Olha, um grande prazer, viu? Se eu não me engano, você me acompanha já há 14 anos. A nossa primeira entrevista foi em 2007, logo depois do lançamento do livro 1808. Então, eu meio que vou marcando a minha carreira de escritor pelas suas entrevistas. É um grande prazer estar aqui novamente. Pois é, rapaz. E você, nesse momento, você está falando para a Rede Baiana de Rádio, onde nós estamos com as nossas emissoras em Santo Antônio de Jesus, que é a capital do Recôncavo Baiano. Você está falando para Canavieira, sul da Bahia. Você está falando, nesse momento, para Jacobina, Piemonte da Chapada Diamantina, que é mais aí para Vale do Jiquiriçá, nossa querida Rádio Vale. Para Senhor do Bonfim, a Rádio Caraíba, Senhor do Bonfim, também norte da Bahia. Para Itabuna, a nossa rádio interativa, Itabuna. E também aqui para Princesa FM, vamos repercutir a sua entrevista na Sociedade de Feira de Santana. É muito grande. Mas, Laurentino, veja bem, você, para lançar esse livro, evidentemente que você já fez uma trajetória muito grande em cima de escravidão. O que é que temos agora de novidade em relação ao número 1 e agora ao número 2, e esse ao número 1 e agora ao número 2, e esse 2 já está no topo da lista da Revista Veja. Está em primeiro lugar, pelo menos a Revista Veja dessa semana já mostra você está no topo da lista, número 1. O que é que tem de novidade nesse novo livro seu, Laurentino Gomes? Bem, eu diria que tem uma mudança importante de natureza geográfica, né? O primeiro livro ele se concentrou na África, principalmente, até porque para começar a estudar a escravidão no Brasil, tem que ir para a África, tem que observar a África, um continente muito rico do ponto de vista histórico, cultural, com milhares de línguas. Aliás, todos nós que estamos vivos hoje somos descendentes de africanos, né? Porque a humanidade saiu da África há centenas de milhares de anos para colonizar o mundo todo. Então, eu comecei pela África. Então, eu fiz 12 viagens, eu fiz 5 viagens a 8 países africanos. O primeiro livro ele mostrou como se organizou a escravidão no mundo antes da chegada dos portugueses ao Brasil, como é que era o negócio do tráfico negreiro, como é que era viajar no navio negreiro entre a África e o Brasil, uma viagem horrorosa, de 15% a 20% de todos os embarcados morriam, né? Morreram 1.800.000 pessoas ao longo de 350 anos, o que dá, em média, 14 cadáveres por dia lançados da murada dos navios negreiros. Falei da chegada dos portugueses ao Brasil, da escravidão em outras épocas da história da humanidade. E esse segundo livro, ele tem, obviamente, como foco o próprio Brasil. Então, é o século XVIII. Ali, entre 1700 e 1800, entraram no Brasil 2 milhões de homens e mulheres escravizados. É o auge do tráfico negreiro. Basicamente, para trabalhar na mineração de ouro e diamante em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, é o momento em que o Brasil dobra de tamanho, até
final, até meados do século XVIII, o Brasil ainda era delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária que vinha de Belém do Pará até Laguna, em Santa Catarina. Em 1750, o rei de Portugal, o rei da Espanha, assinaram um tratado, chamado Tratado de Madrid, que reconheceu as fronteiras do Brasil mais ou menos como elas são hoje. Então, o Brasil dobra de tamanho, aí surgem inúmeras atividades econômicas, pecuária, produção de carne de charque no Rio Grande do Sul, tem uma aceleração na produção de açúcar, e tudo isso é mantido com mão de obra escrava africana. Então, assim, é o auge. Agora, eu diria também que esse livro, ele mostra a construção da África brasileira, né? Então, eu falo das religiões, dos hábitos, dos costumes, do vocabulário da língua portuguesa, que vai mudando com a chegada de vocábulos africanos, também como é que era o trabalho, como é que era a violência, o papel das mulheres, a família escrava, fugas, rebeliões. E, por fim, eu trato de algumas rupturas, de algumas revoluções no universo dos brancos que iam afetar muito a história da escravidão. Então, é um século muito revolucionário, o século XVIII, né? Tem a Revolução Francesa, tem a independência dos Estados Unidos, a Revolução no Haiti, que é o primeiro país da América a se tornar independente com uma revolução escrava. Depois tem a Confidência Mineira, tem a Conjuração Baiana, de 1798, e, por fim, o nascimento do abolicionismo britânico e norte-americano, que ia pôr fim à escravidão formal no século seguinte. Esse vai ser o tema do terceiro volume, né, que eu vou lançar o ano que vem. O abolicionismo, o Brasil resistindo até onde pôde acabar com a escravidão, e também o legado, a herança da escravidão entre nós hoje, nesse início do século XXI. E que mitos você derruba nessa história toda, né? Porque nós tivemos muitos escravagistas e que se passavam também como senhores poderosos, pessoas que exploravam essa escravidão, mas que tinham um lado de místico de que não eram escravagistas. Esse livro você também retrata esse tipo de personalidade? Sim, eu diria que nós brasileiros fomos construindo alguns mitos, né, algumas coisas imaginárias a respeito de nós mesmos. Uma delas é que a escravidão no Brasil teria sido mais boazinha, benévola, patriarcal, que é a escravidão que aparece em Casa Grande de Senzala, de Gilberto Freire. Quando você vai ver no detalhe, a escravidão no Brasil foi tão violenta, tão repleta de sangue, de dor e de sofrimento, quanto em qualquer outro país, qualquer outro território escravagista. A escravidão foi muito dura com os africanos e seus descendentes. Mostro também nesse livro que, ao contrário do que muita gente imagina ainda hoje, a África não era uma coisa homogênea, todo mundo é negro e igual. Vinham da África não apenas pessoas que tinham seu valor definido pelo vigor físico, pela força dos seus músculos, como se fossem mercadorias, mas também chegou da África muita tecnologia, muita especialidade. Então, e o tráfico negreiro sabia precificar isso. Então, da região da Alta Guiné, vieram escravos produtores de arroz, que foram para o Vale do Mearim, especializados em pecuária, foram trabalhar no interior do Ceará, da Bahia, do Piauí, ou nas charqueadas lá do Rio Grande do Sul, nas estâncias do Rio Grande do Sul. Vinham escravos da Nigéria especializados em metalurgia, e especialmente o que mais valia durante o século XVIII era o chamado negro-mina, ou escravo-mina, que tinha esse nome não por acaso. Ele vinha da região ali, de onde hoje é a República de Gana, que era uma grande produtora de ouro, desde o século XII, XIII, XIV. Então, assim, os portugueses sabiam produzir cana, mas não sabiam achar ouro e diamante. Essa tecnologia veio da África, e o tráfico negreiro valorizava esses escravos. Isso me surpreendeu muito, porque a história oficial, né, a história ufanista, diz que quem achou ouro em Minas Gerais foram os bandeirantes paulistas, os brancos, descendentes de colonizadores. De fato, sim, eles fizeram as bandeiras, as missões e tal. Mas quem trabalhava, de fato, na procura de ouro de aluvião, nas jazidas de diamante,
eram os africanos que tinham essa tecnologia. Então, isso foi bastante surpreendente. Eu falo também sobre a família escrava. No passado se dizia que os escravos não conseguiam se reproduzir, não conseguiam constituir família, e eu mostro que não, a família escrava foi um pilar, foi um alicerce da construção da sociedade brasileira. Muitos escravos se casaram, tiveram filhos, deixaram uma longa descendência. Falo do papel das mulheres, que foi muito importante também. As mulheres foram protagonistas de muitas novidades, conseguiram alforria para elas próprias e seus filhos, os seus familiares. Foram donas de escravos também, depois de libertas. É o caso do Chica da Silva, né? Que nasceu escrava, foi comprada na adolescência para fins de exploração sexual pelo contratador de diamantes João Fernando de Oliveira, e aí eles tiveram 13 filhos. Depois da morte dele, ela já era uma grande dama da sociedade diamantina em Minas Gerais e se tornou grande proprietária de escravos, que mostra que a escravidão é uma coisa complexa, né? Cheia de nuances e que precisa ser observada com muito cuidado. Isso tem a ver com o capítulo Áfricas Brasileiras? Esse capítulo eu abro com a descrição detalhada de algumas descobertas recentes ocorridas em Ouro Preto, Minas Gerais, né, que é a capital do barroco brasileiro. Então, lá, algum tempo atrás, um grupo de operários estava reformando o porão de um casarão colonial, onde, no passado, funcionou uma senzala. E aí descobriram na parede uma série de inscrições que contam uma história de uma travessia da África para o Brasil. Então tem uma aldeia africana, tem mulheres socando uma coisa num pilão, tem animais africanos, depois tem a gravura de um navio, que aparentemente é um navio negreiro, e por fim a chegada ao Brasil. Fui visitar a igreja de Santa Ifigênia, em Ouro Preto, e aí me surpreendi muito em observar que no meio das gravuras, dos altos relevos, das pinturas que supostamente seriam do barroco português, tinha uma série de inscrições e ícones e sinais africanos. Então, se você tiver um olhar atento, você observa na igreja de Santa Efigênia de Ouro Preto o véu de Yansan, tem conchas marinhas de Iemanjá, tem o casco de Xangô, ou seja, os mestres construtores, pintores, arquitetos, escultores que participaram do Barroco Mineiro eram africanos e trouxeram da África elementos estéticos que só eles dominavam. Então, eu por exemplo, agora estou te dando essa entrevista em Portugal, estou na cidade de Braga, né? Aqui em Braga, eu fui visitar uma igreja barroca, não tem essas inscrições. O barroco português é diferente do barroco mineiro, porque o barroco mineiro é africano também. Então, isso me inspirou a construir esse capítulo sobre as muitas Áfricas que se criaram no Brasil com a escravidão. Lá no continente africano, as pessoas moravam distantes, tinham línguas diferentes, às vezes eram inimigas, rivais entre si. Então, essas muitas Áfricas se encontraram pela primeira vez no porão dos navios negreiros e passaram a conviver no Brasil. Então, eu vou te dar um exemplo interessante. Os orixás da Bahia, lá no continente africano, eles não eram cultuados no mesmo terreiro como hoje acontece em Salvador ou no Recôncavo Baiano. Cada região, cada família, cada povo, cada etnia cultivava um orixá específico. Só no Brasil, pela primeira vez, esses orixás se encontram pela primeira vez e passam a ser cultuados no mesmo terreiro, no mesmo local. Então, esse meu capítulo é sobre essa reconstrução de uma África que não existia no continente africano original e que hoje ela pode ser entendida como muitas Áfricas que inclusive se misturam com a cultura europeia, com a cultura indígena. Se você for ao desfile do 2 de julho em Salvador, tem lá a figura do caboclo, né? Mas tem também elementos do candomblé de herança africana. Então, isso para mim é muito fascinante, essa mistura de culturas, de crenças, de modos, de comportamentos, de falares,
que dão origem a muitas Áfricas diferentes no Brasil e que originalmente não existiam no continente africano. E como você vê essa mistura em relação à Igreja Católica no Brasil, especialmente na Bahia, onde o candomblé aqui é bem aceito no catolicismo e vice-versa? Isso é outro aspecto muito importante, né, da história e da cultura africana no Brasil, essa mistura de crenças, né? Então, eu tenho um capítulo sobre isso no segundo volume de Escravidão, que eu descrevo, por exemplo, a minha ida a um terreiro de candomblé, Jeje-Marri, na cidade de Cachoeira, que fica ali em frente a São Félix. E é fascinante. Eu acho que hoje existe muito preconceito, né, ainda dentro do Brasil em relação às religiões de matriz africana. Então, vira e mexe, a gente ouve falar de terreiros de candomblé ou de umbanda que foram depredados na Baixada Fluminense e coisa assim. Na época do Brasil colonial, também havia muito preconceito. Essa ideia de que o negro era inferior, praticante de religiões demoníacas, bárbaro, selvagem. Mas é interessante que, ao chegar ao Brasil, essas crenças, essas práticas religiosas vão se misturando. Então, surge hoje um panteão, uma galeria de santos católicos, como Santa Efigênia, São Jorge, Santo Elesbão, São Antônio de Cataguairó, que são de religião católica, mas também representam orixás. Isso é fascinante, essa mistura, porque não era tão estranho assim. Os africanos se viam representar nas divindades católicas e vice-versa. Essa mistura é tipicamente do Brasil. Eu diria que ela representa a grande riqueza, a grande beleza, a grande pluralidade cultural e de crenças que nós temos hoje no Brasil. Ô, Laurentino, como você se sente escrevendo sobre a escravidão, sobre a comunidade negra mundial, quando hoje nós temos no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos ainda, uma grande repercussão de assassinatos de negros, como aconteceu agora nos Estados Unidos, como no Brasil agora, recentemente, no supermercado. Quer dizer, isso continua, diríamos assim, pavimentando essa história de uma forma diferente? Sim, Dilson, eu diria assim, cada vez mais eu me convenço de que esses meus livros estão chegando em boa hora, porque a escravidão não é apenas assunto de livro de história ou de museu, ela está presente, né, na nossa realidade todos os dias. Então, uma coisa muito curiosa, no lançamento do primeiro volume, quando você me entrevistou em 2019, quando o livro foi lançado na Bienal do Rio de Janeiro, naquela semana, um garoto negro tinha furtado uma barra de chocolate no supermercado e tinha sido chicoteado por 2 seguranças, que é uma coisa muito interessante, porque na época do Brasil escravista, chicotear pessoas era uma coisa da rotina, havia manuais sobre como chicotear um negro. E aí, no momento que eu estou lançando um livro sobre a escravidão no século XXI, 2 seguranças chicoteiam um garoto que roubou uma barra de chocolate. Agora, quando eu estou lançando o segundo volume, novos casos. Aquele homem que foi espancado até a morte numa agência do Carrefour em Porto Alegre. Ou a mulher, aliás, uma modelo muito bonita, uma designer, que morreu grávida aos 4 meses, vítima de uma bala perdida no Rio de Janeiro. Isso é muito recente. Ou o garoto que foi acusado de roubar uma bicicleta elétrica no Rio de Janeiro, no Leblon, porque era negro, quando na verdade se descobriu depois que o verdadeiro ladrão era branco. Então, assim, o legado, a herança da escravidão, ela está presente todos os dias no noticiário do Brasil, nas discussões de rede social. E é importante que nós enfrentemos essa herança, porque eu diria que o Brasil, enquanto não resolver essa segunda abolição, isso era uma coisa que era defendida, né, pelos abolicionistas no século XIX, os baianos Luiz Gama e André Rebouças, o pernambucano Joaquim Nabuco e o fluminense José do Patrocínio.
Eles diziam que era preciso fazer duas abolições. Uma era parar de comprar e vender gente como mercadoria. Isso o Brasil fez com a Lei Áurea de 1888. A segunda abolição era dar oportunidade para que os negros, os africanos, os ex-escravos e seus descendentes se incorporassem plenamente à sociedade brasileira, dando terra, trabalho, educação, moradia, saúde, cidadania. Isso o Brasil jamais fez. Então, quando nós olhamos o Brasil hoje, que é um dos países mais desiguais do mundo, existe um pequeno grupo muito privilegiado e um mar de pobreza e exclusão embaixo, isso é a herança da escravidão. Então, eu diria assim, a herança da escravidão está presente nas estatísticas, nos indicadores sociais, nas manifestações de racismo, está na paisagem brasileira. Vai a Salvador e observa quem mora ali no Corredor Vitória, nos bairros chamados bairros nobres, e quem mora naquelas periferias sem nenhuma assistência do Estado, insalubres, inseguras. Isso acontece em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Majoritariamente a população descendente de africanos. Então, eu diria que o legado da escravidão está visível, presente na realidade brasileira nesse início do século XXI, e enquanto nós não resolvermos essa segunda abolição, nós nunca vamos ser um país desenvolvido, rico, justo, digno dos nossos sonhos. Nós vamos continuar sendo um país pobre, subdesenvolvido e um país muito injusto do ponto de vista das relações sociais. Laurentino, uma coisa que me chocou bastante no seu Escravidão 1 foi aquele fato que você registra sobre o transporte em navios de cerca de 1.800.000 escravos, não é? Entre aqueles que morriam na trajetória e que eram jogados no mar, e os tubarões já sabiam que aquele navio conduzia alimento para eles, que eles eram jogados no mar. Foi talvez o capítulo mais chocante daquela história que você conta. E neste, qual é aquele que você diz, esse é o capítulo mais chocante? Tratando de quê? Dilson, eu acho que é o segundo capítulo. É um capítulo que eu conto a chegada de uma frota de navios brasileiros portugueses, chamada Frota do Brasil, em meados do século XVIII, chega a Lisboa, e aí eu abro dizendo que no porão desses navios estavam corpo e alma do Brasil, né? Fazendo referência àquela famosa frase do Padre Antônio Vieira, né? De que o Brasil tem o seu corpo na América e a sua alma na África. Então, o corpo era representado pelas riquezas que essa frota transportava. Tinha ouro, tinha diamante, açúcar, couro de boi, carne de charque, muita riqueza. E no porão iam 3 escravos, um homem e 2 mulheres, para serem julgados pela Inquisição em Lisboa. Eles eram acusados de feitiçaria. Olha que coisa interessante. Essa África, da qual o Brasil colonial precisava desesperadamente para produzir as suas riquezas, ela também assustava os brancos, que tinham medo de feitiçaria, tinham medo de serem mortos e afetados pelas práticas religiosas africanas. Então, esse homem e essas 2 mulheres chegam a Salvador para serem julgados pela Inquisição, e eu descrevo, de acordo com o que está no inquérito, na investigação da Inquisição, que antes eles tinham sido barbaramente torturados para confessar os seus crimes. Então, uma das escravas, que vinha de Mariana, Minas Gerais, ela tinha sido surrada, ela tinha sido queimada com ferro quente, ela tinha sido perfurada com agulha, com ponta de faca, ela tinham jogado ferro derretido, quente, cera derretida nos seus orifícios corporais. Depois ela tinha ficado exposta ao relento, amarrada a uma árvore durante dias e noite, até confessar o crime de feitiçaria. Então, isso realmente me chocou muito, né? E que desmente essa ideia de que a escravidão no Brasil era boazinha, era benévola, porque quando os senhores escravistas suspeitavam de alguma coisa, eles podiam chicotear um escravo com 100, 200, 300 chibatadas. Existem relatos de até 500 chibatadas numa pessoa só, ao longo de vários dias, mas também submetê-lo a sessões de torturas absurdas, como essa que eu descrevo no segundo capítulo desse volume 2.
Olha, Laurentino, nós levaríamos muito mais tempo falando, mas eu vou ter que, infelizmente, encerrar essa entrevista. Foi esse prazer muito grande falar com você. E um detalhe interessante, qual é o seu sentimento que você vê? Os livros que você escreveu lá atrás, de vez em quando eles voltam à lista dos 10. Hoje você está no topo da lista dos 10 da Veja, que eu sempre me baseio aqui na Veja. Mas de vez em quando, por exemplo, aí vem Escravidão 1, que ainda volta para 7º, 8º, está entre os 10. Quer dizer, ou seja, os seus livros são atemporais. O que é que você tem a dizer sobre isso? Bem, para mim, assim, é um orgulho, né? Um privilégio saber que os meus livros estão ajudando os brasileiros a entender a si próprios, né? A si mesmos. Porque uma sociedade só consegue se entender olhando para o passado. É o passado que explica o presente e o passado também prepara o futuro. Porque uma sociedade que não estuda história, ela não entende de onde veio, quais são as suas características, e provavelmente vai estar muito despreparada para construir o futuro, especialmente no ambiente de democracia, né? Em que todos nós somos chamados a participar, botando o voto consciente na lista, na urna. Então, assim, eu acho que é importante uma contribuição. Meus livros são escritos numa linguagem simples, fácil de entender, mas eles mostram, primeiro, que a jornada percorrida até aqui foi muito dura, muito difícil. Tivemos algumas vitórias, como, por exemplo, a independência, manter o Brasil unido, o Brasil não se separou, mas tem muita coisa para ser resolvida pela frente. Uma delas é justamente fazer essa segunda abolição, dar oportunidades a todos os brasileiros para se realizar plenamente como seres humanos, nas suas vocações, nos seus talentos. Porque enquanto o Brasil não der essa oportunidade para que as pessoas se realizem plenamente, nós vamos ser um país de segundo, terceiro escalão, que é como acontece isso. E o primeiro passo é justamente estudar e refletir sobre o problema. Ao estudar e refletir, nós criamos uma consciência que vai nos ajudar a tomar decisões melhores, mais adequadas no futuro. Laurentino, muito obrigado. Parabéns aí por Escravidão 2. Eu vou ler com muita atenção. É meu próximo livro agora dessa semana, para começar a entender melhor essa nossa história brasileira. Muito obrigado, viu? A Princesa FM, a Rede Baiana de Rádio, a Rede Rádio RCC Capuchinhos. Fico honrado com a sua visita, mais uma vez agora, através de áudio e vídeo, né? Onde a gente está mais próximo. Eu, Laurentino. É isso mesmo, dizer. Fica à vontade. Não, é só agradecer, viu? Realmente eu fiquei feliz, a tecnologia finalmente me permitiu conhecê-lo em imagem, de vídeo, porque até agora era áudio, né? Então, muito prazer, viu, Dilson? É um grande prazer te ver aqui pelo Skype e desejo muito boa sorte, obrigado, parabéns pelo trabalho. E da próxima vez que você estiver na Bahia, que estiver aqui, eu vou levar um monte de livro para você autografar, porque eu tenho eles sem o seu autógrafo. Mas os que eu dou, evidentemente, cada um fica por conta de cada um. Os que eu não apresentei, mas os meus, eu vou encarecidamente pedir o seu autógrafo. E eu vou levar os 3, os 4, e agora os 5, tá possivelmente o 6. Tá bom, compromisso assumido. É promessa para ser cumprida. Valeu. Obrigado, Laurentino. Obrigado, um abraço, tchau.